Olha, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é delicado, mas muito, muito importante: a suspeita de erro médico. Vamos tentar entender direitinho quais são os direitos de quem passa por isso, que tipo de prova é necessária e quando, de fato, é possível buscar uma indenização. A ideia aqui é trazer um pouco de clareza e segurança para um momento que é, sem dúvida, de muita incerteza. Essa pergunta, ela é o ponto de partida para muita gente, né? É aquela dúvida que fica na cabeça e que tem um peso enorme. E é fundamental saber o seguinte: nem todo resultado ruim é um erro, claro. Mas quando existe uma falha, existem direitos, e é sobre eles que a gente precisa falar. Então, vamos começar por aquele momento, aquele sentimento de incerteza que aparece quando o resultado de um tratamento não sai como esperado. O cenário, infelizmente, não é raro. Tudo começa com um sintoma que preocupa. A pessoa vai lá, busca ajuda, passa por um atendimento, às vezes uma cirurgia que parecia simples, mas em vez de melhorar, o quadro piora. E aí que surge aquela pergunta que ninguém gostaria de fazer. Isso foi um risco que não tinha como evitar? Ou será que algo poderia ter sido feito de um jeito diferente? Será que foi uma falha? E o dano, ele vai muito além do físico, né? Existe um impacto emocional gigantesco, o medo, a insegurança, os custos que não estavam nos planos e, principalmente, aquela sensação de que ninguém explica direito o que aconteceu. É um sentimento de estar no escuro que só aumenta o sofrimento. Certo. Então, o que de fato é um erro médico? Entender essa definição é o primeiro passo para saber como agir. O ponto central é este aqui. Erro médico não é qualquer resultado negativo. É uma falha na conduta do profissional. Acontece quando a ação ou a falta de ação fica abaixo daquele padrão mínimo de cuidado que se espera. Seja por uma falha técnica, por negligência ou até por não informar o paciente direito sobre os riscos envolvidos. E um erro pode aparecer de várias formas, sabe? Um diagnóstico que demorou demais para sair, uma cirurgia com algum problema técnico, uma infecção dentro do hospital que poderia ter sido evitada, ou um erro na dose de um remédio. E um detalhe importante: em muitos desses casos, a responsabilidade pode ser também do hospital, não só do profissional. Mas, na prática, como diferenciar um erro de uma complicação que infelizmente acontece? Bom, de um lado a gente tem situações que acendem um alerta vermelho. Por exemplo, quando protocolos básicos não são seguidos ou quando complicações óbvias não são monitoradas. Do outro lado, existem casos em que, mesmo com todo o cuidado do mundo, algo imprevisível acontece. A análise tem que ser técnica. Nem todo resultado ruim é erro, mas também não dá para assumir que foi uma fatalidade sem investigar. Vamos agora para uma parte super prática, mas que é decisiva. Como é que se prova uma suspeita de erro? Porque sem as provas certas, tudo fica muito, muito mais difícil. A prova, gente, ela é baseada em documentos. O prontuário médico completo é o coração de tudo. Sem ele, sem os exames, os laudos, as imagens e outros registros, o caso fica muito frágil. Cada papelzinho desses conta um pedaço da história do que realmente aconteceu. Essa frase aqui resume tudo. Antes de tirar qualquer conclusão, o primeiro passo, o mais fundamental, é reunir toda a documentação possível. É a base, o alicerce, onde qualquer análise séria vai ser construída. Agora, vamos falar daquela etapa que, na maioria das vezes, define o resultado de um processo judicial: a perícia. E como isso funciona? Basicamente, um juiz nomeia um perito, que é um profissional de saúde imparcial da mesma área do problema. A função dessa pessoa é analisar tecnicamente toda aquela papelada, toda aquela documentação que foi reunida. O objetivo do perito é muito claro, muito direto. Primeiro, ele vai ver se a conduta do médico ou do hospital fugiu do que era esperado, do padrão. E segundo, que é tão importante quanto, ele precisa estabelecer a conexão, o que a gente chama de nexo causal, entre essa falha e o dano que o paciente sofreu. Então, o ponto crucial é que o laudo desse perito tem um peso gigantesco no processo. Ele não é só mais um documento, não. Muitas vezes ele é a prova principal que vai influenciar e muito a decisão final do juiz. Certo, com tudo isso em mente, a pergunta é: o que fazer na prática? Vamos ver um passo a passo bem objetivo. A ação começa como paciente, é preciso solicitar a cópia integral do prontuário. E isso é um direito, viu? Juntar todos os exames, se for possível, registrar evolução com fotos, mensagens, o que tiver. Guardar cada receita, cada recibo, cada orientação por escrito. E aí sim, com todo esse material em mãos, o próximo passo é buscar uma avaliação jurídica especializada, para entender se o caso tem ou não fundamento.
E fica aqui uma mensagem final. Passar por uma situação dessas pode ser devastador, a gente sabe. Mas o sistema de justiça oferece, sim, uma proteção sólida para o paciente, quando a falha é comprovada direitinho. Ter clareza e ter os documentos são os maiores aliados nesse momento. Fique então essa reflexão. Talvez alguém que está nos acompanhando esteja passando por isso agora. Ou conhece alguém que já passou. Saber que existem caminhos e que existem direitos é sempre o primeiro passo para garantir que a saúde e a dignidade sejam respeitadas.